Vide o ladrão na cruz. Ele não teve tempo de ser batizado. Ele não teve tempo nem de se tornar discípulo, no sentido literal de estudo, de preparação. Mas ele creu. Ele declara claramente: lembra-te de mim quando no teu reino. Ele crê em Jesus e crê nele como rei de tudo. E Jesus então diz: na verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Amém. Antigamente a gente brincava dizendo assim: escapou fedendo. Estava bem pertinho de ir para a perdição, e a salvação chegou lá pertinho dele. Mas ele reconheceu. Amém? Ele reconheceu. Diga graças a Deus. Tá claro? Então o batismo é um mandamento, irmão. Jesus mandou fazer. E tudo que Jesus manda fazer não pode ser descartado, não pode ser trocado, não pode ser substituído. Tem que ser feito. O batismo em água como uma confissão pública de fé. Em Mateus capítulo 10, verso 32, esse texto de Mateus não está falando especificamente sobre batismo, tá? Está falando sobre ligação com Deus. Mas é um texto, ou um subtexto que nós usamos para exemplificar isso que eu estou dizendo. Diz assim, Mateus 10, 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, disse Jesus, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Eu não li o 33, mas o 33 diz, mas quem me negar diante dos homens, também eu negarei diante dos anjos e de Deus. O confessar Jesus significa dizer, eu deixo claro para as pessoas a minha fé. Não é aquela coisa escondida, não é aquela coisa social, não é aquela coisa que quase ninguém sabe que eu sou crente. Não. Se eu sou um servo de Deus, isso tem que ficar claro para todos. Tá? Pelo meu agir, pelo meu falar, pelas minhas ações, pelas minhas atitudes, pelo meu silêncio. Isso tudo tem que demonstrar que eu sou servo de Deus. Amém? Amém. Vamos adiante. O batismo como cerimônia a ser realizada por outro discípulo tutor. Ninguém pode se auto-batizar. Não houve essa liberdade, essa liberação na Bíblia. A pessoa aceitou Jesus sozinha, entrou lá no sei lá onde, se molhou. Não, isso não existe. É sempre um tutor, alguém mais velho na fé, que discipula e batiza. Me perguntaram esses dias, pastor, só pode batizar quem é pastor? Eu expliquei. Convencionou-se a que apenas ministros batizem, mas isso é um costume, isso é uma convenção, isso não é mandamento. Arrisca qualquer discípulo de Jesus que ensina a palavra para alguém, discipula alguém, pode batizá-lo. Tá claro? Por uma questão de organização, ficou-se com os ministros consagrados. Mas se, por exemplo, cadê os homens? Suponhamos que o Senhor te envie para a África. Lá na África, você começa a falar de Jesus, o povo se converte. Aí você não pode falar assim, pastor, tem 10 crentes aqui que aceitaram Jesus, só tem que vir aqui batizar. Eu não. Você que batiza aí. Qualquer discípulo, mas precisa ser discípulo. Não basta ser religioso. Eu sou evangélico, pastor. É religião. Tem que ser discípulo. Alguém que segue os mandamentos. Tá claro? Muito bem. Então vamos lá. Eu coloquei aqui só como exemplo. Nem coloquei as referências porque demoraria muito. Depois você procura, porque eu também não sou obrigado a falar tudo. Você procura depois. Jesus foi batizado por João Batista. Correto? Sim. Os discípulos de Jesus batizavam ou batizaram os novos convertidos. Eu não sei se você sabe, nós vamos falar mais à frente, que os discípulos de Jesus começaram a batizar. Isso chamou a atenção até das autoridades.
Filipe, cadê Filipe? Batizou o eunuco. Ananias batizou Saulo, que depois virou Paulo. Paulo batizou vários discípulos e por aí vai, mas chegou até nós. Tá certo? Então é sempre uma cerimônia realizada, dirigida por um outro discípulo tutor. E quando eu falo cerimônia, irmão, não é que tem que cantar 3 hinos da harpa, trazer o irmãozinho com violão. Não, cerimônia no sentido apenas, né, de ser feito aquilo ali, explicado aquilo ali, ensinado, feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome do Senhor Jesus, e pronto. É isso. O batismo pode ser um culto. A igreja fala um culto. Tá? O batismo pode ser uma coisa mais direcionada, mais focada. Só precisa ser uma coisa realmente voltada para o que ensina a palavra de Deus. Amém? Batismo em água representa uma experiência espiritual já ocorrida. Aqui eu preciso muito da sua atenção. Quando nós estamos realizando o batismo nas águas, aquele momento representa o que já aconteceu na vida do crente antes. Então não existe essa coisa da pessoa se batizar para se converter. Tem gente que faz isso. Vem para a igreja, participa do curso de batismo, batiza e continua a mesma coisa, irmão. A mesma vida. Por quê? Porque a pessoa não teve essa experiência espiritual antes. Pastor, então por que vocês não proíbem a pessoa de ser batizada? Não podemos. Não podemos. Por quê? Porque o crer é pessoal. Se a pessoa abre a boca e diz, eu creio em Jesus como meu Salvador, aceito Jesus, você vai fazer. Antigamente, quando eu era criança e adolescente, a igreja era mais rígida com isso. Certo? Só tinha que dar um testemunho violento mesmo para poder participar do batismo nas águas. Mas eu percebi também que mesmo assim não adianta. Tem gente que vai participar e não vai mudar nada, porque não teve essa experiência anterior. Tá claro? Que experiência é essa, pastor? É esse batismo em Cristo. Essa experiência de sentir sua vida lançada na dele. Irmãos, quando eu digo aqui, em muitas pregações, que eu não tenho força, como alguns pensam que eu tenho, pelas lutas que eu enfrento, e já enfrentei, já entrei e já saí, eu sei que pode dar essa impressão de que eu sou muito forte na fé, um guerreiro, né? Valente. Tá? E eu tenho tentado explicar para as pessoas, sou nada. Sou totalmente dependente de Deus. Eu sou daqueles que cantam assim, ó. Não me deixe sozinho, nem um minuto, por favor. Eu sou assim. Eu tenho consciência que se ele largar minha mão, danou-se tudo. Por que, pastor? Porque você vive assim, com desejo do pecado? Não, irmãos. É porque eu sei o que é a carne. Eu sei o que é que a carne faz. Eu sei o que é botar o pé fora e não conseguir mais voltar. E eu sei que a Bíblia diz, aquele que pensa, está de pé, cuide. As irmãs hoje estão com essa moda, né, as irmãs? Cuida. Pois é. Diga isso também, viu, irmãs? Umas para as outras. Cuida, para não cair. Se ligue. Os homens também, viu, irmãozinho? Né? Se ligue. Irmãs, vocês podem me ajudar com eles aí? Você pode olhar para eles? Quem tiver intimidade, dá aquele bliscãozinho assim, bem discreto assim, no pneuzinho assim, sabe? Bem discretinho assim, se ligue. Tá? Se ligue, porque quem cai nem percebe. Pensou que não, buf, caiu. E para voltar é tão difícil, irmãos.
Eu nunca, graças ao meu bom Deus, por Ele, só por Ele, eu nunca me desviei, nunca me afastei do Evangelho. Mas já conversei com tanta gente que fala assim para mim: Ricardo, é difícil. Ricardo, é difícil, cara. Eu quero voltar, mas não tenho força. Eu planejo, eu falo assim: hoje eu vou para a igreja, mas quando vai chegando a hora, dá aquele desânimo, aquela preguiça. Sabe, irmãos? Está entendendo o que eu estou falando? Ok. Então, o batismo nas águas representa algo que já aconteceu anteriormente. O que aconteceu anteriormente? Essa minha aliança com Deus, essa minha ligação com o Senhor. O batismo diz, eu mudei a versão, atenção a isso, fique atento. Eu mudei aqui, vamos ler 1 Pedro 3, 21, mas eu não vou ler agora esse versículo na versão corrigida e fiel, nem revista e corrigida. Vou ler na versão Nova Almeida Atualizada. Por quê? Porque esse é um dos textos muito densos. Por incrível que pareça, foi Pedro que falou. Pedro, pescador, mas ele falou pesado. E com a outra versão é muito mais difícil de entender. Essa aqui é mais fácil. Tudo bem? Eu escolhi ela para facilitar. Tudo bem? Amém. Vamos lá. Pedro disse assim, olha, falando de Jesus, ele está falando aqui que Jesus, quando morreu, né, foi até aos espíritos em prisão. Ele disse claramente, né, nos tempos de Noé, os espíritos que estavam em prisão, as pessoas que morreram, e apenas 8 almas se salvaram, e Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Isso é uma questão teológica muito densa, muito pesada, que não vou nem ter tempo de debater isso, nem é a intenção debater isso agora, tá? Mas apenas para que você entenda o que ele fala a seguir. Então Pedro diz assim, olha, o batismo que corresponde a isso, guarde essa expressão, simboliza, encena, indica, tá claro? Agora também salva vocês. Então dá a impressão de que Pedro está dizendo que o batismo salva, mas não é o que ele está dizendo. Tem que olhar o contexto, tanto o contexto próximo como o contexto geral. Ele diz assim, olha, agora também salva vocês, não sendo a remoção de impureza do corpo. O batismo não é a limpeza do corpo. O que ele é? Pedro diz. Mas o apelo, outras versões vão dizer o questionamento, a indagação, certo? O apelo por uma consciência para com Deus, ou seja, é uma pergunta, é uma indagação, você pensar assim: o que eu tenho que fazer para agradar a Deus? O que eu tenho que fazer para melhorar? O que eu tenho que fazer para me afastar do mundo? O que eu tenho que fazer para me aproximar mais de Deus? É isso que ele está falando. Tá claro? Tá claro, irmãos? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo.